Revista Justiça. Entrevista. Um trágico incidente ocorreu em um hospital veterinário onde uma criança de 9 anos causou a morte de 23 animais em Nova Fátima, no Paraná. A criança, que estava acompanhada de um cachorro, entrou nas instalações do hospital veterinário e, segundo imagens das câmeras de segurança, começou a interagir com os animais em recuperação. O que se seguiu foi uma série de ações que resultaram na morte de 23 animais, entre 20 coelhos e 3 porquinhos da Índia, que estavam sob os cuidados da instituição. As circunstâncias exatas do incidente ainda estão sendo investigadas e o ocorrido gerou uma onda de indignação e preocupação entre os defensores dos direitos dos animais e a comunidade local. Para falar sobre esse assunto de responsabilidade penal, educação e reabilitação do menor, vamos conversar com o advogado mestre em Direito Penal, Dr. Enzo Facchini. Dr. Enzo Facchini, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Obrigado por nos atender. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição para a gente conversar um pouco sobre esse tema, assim, esse acontecimento tão lamentável, não? E tão chocante para a sociedade. Dr. Enzo Facchini, que tipo de responsabilização vai ter esta criança de 9 anos? Pois é, quando a gente fala em responsabilidade penal, né, por fatos criminosos, a nossa lei não prevê qualquer tipo de punição por uma criança abaixo de 12 anos. Né? O Código Penal estabelece que responde por um crime pessoas com 18 anos ou mais, e responde por ato infracional jovens, né, crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Como a gente não tem nenhuma previsão para a faixa etária dessa criança, a gente não pode falar em qualquer responsabilidade criminal por esses atos. No caso, a criança com 9 anos, os pais podem responder por ele, doutor? Os pais, eles podem até responder do ponto de vista civil, né? Então responder civilmente pelos danos que foram ocasionados pela criança, se ficar comprovado aí uma negligência na guarda e no cuidado da criança. Então, eventualmente, os pais poderiam aqui ter que ressarcir financeiramente os danos que foram causados à clínica. Mas o foco, quando envolve fatos com crianças, o foco é sempre num suporte familiar do que realmente pensar numa punição direta. Porque, doutor Enzo Facchini, esta questão dos animais sobre indenização, que o senhor falou, de os pais arcarem com o prejuízo do hospital veterinário, fica meio subjetivo, né? Que não dá para mensurar uma vida animal. Assim, eu concordo 100%, acho que, em especial, quem aqui tem um animal ou gosta bastante de animais, sabe como não é possível você tratar isso como se fosse um bem, né? Como se fosse um relógio que vai quebra, um celular. Então é muito complicado a gente estabelecer aqui só uma responsabilidade civil, né? A gente fala, puxa, a gente vai resolver esse assunto só com dinheiro, então vai lá e faz um Pix e está resolvido. Acontece que a gente não tem no nosso Código Penal e nas demais leis como a gente responsabilizar pais por atos dos seus filhos, né? A responsabilidade criminal, ela é, via de regra, da pessoa que comete o ato criminoso. Então, nesse caso aqui, que eu não posso sequer punir a criança, quem dirá ainda punir os pais por um crime que foi cometido pelo menor? Então a gente não consegue falar em qualquer tipo de punição criminal para os pais e tutores dessa criança. As imagens serão investigadas, periciadas pela justiça ou por policiais. Qual o caminho a partir daí para tomar alguma decisão, doutor? O que eu penso? Eu acho que sim, a gente vai ter uma investigação conduzida pela Polícia Civil. Talvez ela busque, de certa forma, ver se tinha alguém aí envolvido por trás desse ato dessa criança
para instigá-lo a cometer esse crime, de modo que a criança vira quase que um instrumento para o crime. Aí a gente pode pensar numa punição da pessoa, do maior que estava por trás desse crime. Agora, eu acho que qualquer tipo de investigação aqui servirá mais para a gente dar alguma resposta para a sociedade, resposta para os donos da clínica, direcionar, de certa forma, o conselho tutelar no tratamento dessa criança e dessa família, do que na busca realmente de responsabilização criminal. Tá? Porque, de novo, aqui a gente não, pelo menos enquanto a gente partir do pressuposto de que essa criança fez sozinha e não estava envolvida com mais ninguém, a gente não tem para onde apontar uma responsabilidade criminal. Estamos conversando com o advogado mestre em Direito Penal, Dr. Enzo Facchini. Ele que explica uma situação em que um menino de 9 anos entrou em um hospital veterinário e acabou sacrificando 23 pequenos animais, sendo 20 coelhos e 3 porquinhos da Índia, na cidade de Nova Fátima, no Paraná. Dr. Enzo Facchini, caso as imagens tragam novidades, esta criança, se ela agiu de maneira própria, sozinha, ela pode ser encaminhada a um psicólogo? Pode acontecer isto? Não, pode, e é bem provável que seja esse o tratamento desse fato, tá? Então, quando a gente tem casos dessa natureza, a atuação do conselho tutelar é justamente, de certa forma, proteger, dar um abrigo para a criança, tentar trabalhar esse fato que aconteceu junto com a criança, junto com a família, para que a gente recupere, de certa forma, essa pessoa e entenda por que isso aconteceu e compreenda a gravidade dos seus atos, né? O principal motivo pelo qual menores de 12 anos não respondem por atos infracionais ou crimes é justamente porque a nossa legislação interpreta que essa pessoa não está sequer em formação, né? Que é muito nova para entender a dimensão dos seus atos. Então, o objetivo aqui é realmente um tratamento psicológico para que essa pessoa, para essa criança, entenda o que fez e que não volte a repetir atos parecidos no futuro. No campo hipotético, acaso haja algum transtorno psíquico, cabe quem? Ao Estado cuidar ou os pais, se tiverem uma condição financeira, tratar dessa criança, hipoteticamente havendo qualquer transtorno? Quando a gente pensa em responsabilidade pela proteção do seio familiar, a gente tem que existir um trabalho em conjunto aqui. Então, sendo necessário a atuação do Estado, então acompanhamento psicológico ou psiquiátrico por um médico do Estado, certamente o Estado deve oferecer esse tipo de tratamento. Agora, a gente não pode se eximir da responsabilidade dos pais e dos tutores. Eu digo os tutores porque parece que ele vivia com a avó, né? Mas dos pais ou eventuais tutores no cuidado dessa criança. Então, assim, havendo a possibilidade, sem dúvida, também que a família deve tomar a frente aqui e cuidar do acompanhamento do menor. Doutor Enzo Facchini, o senhor falou logo no começo da conversa, da nossa entrevista, que a legislação brasileira, ela responsabiliza os menores de idade a partir dos 12 anos. O que trata, neste caso, a nossa legislação brasileira? Quando a gente chegar nessa idade de 12 anos, a gente começa a permitir punições por atos infracionais. Atos infracionais nada mais são do que crimes cometidos por menores de idade. Então, a gente chegando nesse patamar dos 12 anos, a gente pode tanto começar a falar de responsabilização socioeducativa, então, eventualmente, uma advertência ou uma reparação de danos, ou às vezes, fazer qualquer tipo de tratamento junto com animais, como também internação em estabelecimentos socioeducativos. Cada um dos estados vai chamar esse estabelecimento de alguma forma. Em São Paulo a gente chamava antes de FEBEM, agora a gente chama de Fundação Casa, mas fato é que existem, para os casos mais graves,
esses estabelecimentos que permitem aí a guarda, né, a punição desse adolescente infrator em até 3 anos. Voltando no garoto de lá de Nova Fátima, no Paraná, que tem 9 anos, por 2 vezes o senhor falou do Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar da cidade de Nova Fátima pode fazer neste momento? Agora o Conselho Tutelar ele vai ter que dar uma proteção à família e a esse menor. Então, quando a gente fala de Conselho Tutelar, a gente precisa ter em mente que o objetivo do Conselho Tutelar sempre é a proteção do menor. Então, independente se o menor deveria ser condenado, deveria ter sido culpado, se a nossa legislação é fraca para menores, aqui eu não vou fazer esse juízo de valor. A gente tem que pensar que o Conselho Tutelar tem que sempre proteger a criança. E vai proteger a criança tanto de influências externas, então de pressão da sociedade, de contatos de pessoas que podem querer também prejudicar esse menor, quanto de influências internas. Então ele vai precisar entender essa criança, dar um suporte emocional para ela, um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, entender o que tem acontecido na família daquela criança, podendo até, eu não estou dizendo que é o caso, mas se entender, afastar essa criança do seio familiar dele, se entender que às vezes o problema está ali na família. Então o tratamento do Conselho Tutelar vai ser olhando para a proteção desse menor. A questão do afastamento dos pais por viver com a avó, isso deve ser analisado? Eu acredito que sim. Eu penso que deve ser um assunto que deve ser estressado pelo Conselho Tutelar para entender por que essa criança não convive com os pais e sim com a avó, né? Porque aqui eles vão olhar para todo o contexto da vida desse menor, se estuda, como vai nas aulas, qual é o relacionamento dele dentro de sala de aula, se tem amigos, relacionamento dele com os pais, com os tutores, isso tudo vai fazer parte de uma análise do Conselho Tutelar. Como o senhor diz, requer agora os cuidados e a atenção devida. Sem dúvida, a gente precisa, o fato por ser triste, mas em especial é uma pessoa que realmente está em formação e agora cabe todos os esforços para que seja uma pessoa que quando crescer não volte a reincidir em fatos dessa natureza e seja uma pessoa funcional, né? Assim, é uma criança, é um menor que vai lembrar desse fato o resto da vida, o fato vai estar exposto na internet, enfim, de todas as formas que ele quiser procurar a respeito disso, vão ter conhecimento. Então agora começa um trabalho realmente de resgate e de conscientização desse menor. Muito bem, nós conversamos com o mestre em Direito Penal, Dr. Enzo Facchini, ele que falou de um caso trágico, incidente que ocorreu na cidade de Nova Fátima, no Paraná, em um hospital veterinário, em que uma criança de 9 anos acabou sacrificando 23 animais, 20 coelhos e 3 porquinhos da Índia. E o doutor Enzo Facchini explicou a situação, o que pode acontecer daqui para frente. Doutor Enzo Facchini, muito obrigado pelos esclarecimentos e a participação aqui na Rádio Justiça. Arthur, eu que agradeço o espaço e sigo aqui à disposição para eventuais dúvidas e comentários sobre esse fato e sobre outros. Muito obrigado e tenha um bom dia.